Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiara Moura, sou professora da UFEP. Já tive a oportunidade de ser professora do SEAD na disciplina de anatomia e estou novamente para esse momento especial com vocês para falarmos um pouco sobre anatomia intestinal. Lembrando que os detalhes didáticos de nosso momento foi encaminhado no plano de aula para o e-mail da turma, tá certo? Então vamos começar. Para entendermos sobre intestino delgado e intestino grosso, é preciso entender que eles estão dentro do sistema digestório ou também chamado digestivo, tá certo? Os alimentos, muitas vezes, chegam ao nosso corpo não prontos para serem absorvidos e eles precisam sofrer ação química. Essa ação química leva o nome de digestão. Mas por que estamos falando de digestão? Porque o intestino também está envolvido na parte final da digestão dos alimentos. Entre muitas funções aqui ilustradas, né? Ilustradas não, elucidadas, nós temos a digestão, a absorção de nutrientes e a expulsão de resíduos eliminados na forma de fezes. Esses que estão grifados em negrito são funções específicas do intestino delgado e intestino grosso. Mas vamos entender melhor. Dentro do sistema digestivo, nós temos órgãos que fazem parte do canal alimentar e órgãos que são anexos. O intestino delgado e o grosso fazem parte do canal alimentar propriamente dito. Aqui nós temos duas imagens, D'Angelo e Fatini trazem de uma forma mais primitiva o desenho, e aqui nós temos uma forma mais didática de aprendermos, né? Então, nós temos aqui boca, esôfago, estômago, fígado, ou seja, todos os órgãos, mas o nosso objeto de interesse vai ser justamente quem? O intestino delgado e o intestino grosso. Então, aqui nós temos, né, no meio, o intestino delgado, ele tem essa aparência mais fininha e comprida. Se a gente pudesse pegar o intestino delgado de um adulto e esticarmos, saberíamos que ia até cerca de 6 metros. Já o intestino grosso, que é esse mais curtinho, de 1,5 metro, né, ele é mais curto e mais grosso. Ele só vai até 1,5 metro. Eles têm funções diferentes, certo? Enquanto o intestino delgado está responsável pelo finalzinho da digestão, a absorção de nutrientes e líquidos, o intestino grosso, ele já fica responsável pela absorção final dos líquidos e eletrólitos, bem como, por meio do peristaltismo, a expulsão do bolo fecal, através do ânus, tá certo? São fundamentais para o corpo humano, não vivemos sem eles, né? Justamente porque são funções vitais. Então, o intestino delgado, vou trazer agora aqui uma ficha técnica anatômica do intestino delgado, ele é justamente essa parte que vai do estômago, do esfíncter pilórico, até o orifício ileal, que é uma junção muscular, né, que vai dar entrada no intestino grosso. Ele tem um suprimento sanguíneo grande por meio de artérias e veias, né? As artérias nós temos tronco celíaco, artéria mesentérica superior, veia porta e veia mesentérica superior. A inervação, tanto parasimpática como simpática, ocorre pelo nervo vago, né, através dos plexos nervosos submucoso e mioitérico, bem como de forma simpática pelos nervos torácicos esplânicos. Função, como eu já falei para vocês, o final da digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes e líquidos. Existem várias implicações clínicas, né, várias doenças que acometem o intestino delgado. A exemplo aqui, duas, nós temos úlceras do adenal e doença de Crohn, que são doenças crônicas com muitos sintomas, né? E em um momento específico nós vamos falar delas. Aqui nós temos uma imagem do Sobota, nosso atlas, referência na anatomia, que mostra o quê? Que o intestino delgado ele não está solto, ele está preso, né, ao abdômen, e também que ele é densamente vascularizado, né? Então a gente percebe aqui uma grande rede venosa e arterial por todo o intestino delgado. Então, quais são as partes do intestino delgado? Então, o intestino delgado tem três partes fundamentais: duodeno, jejum e íleo. O duodeno, ele começa bem aqui no estômago, tá certo? Aqui nós temos o esfíncter pilórico, e o duodeno, ele vai ser dividido em quatro partes. Quais são elas? Nós temos a parte superior, tá certo? Nós temos a parte
descendente, nós temos a parte horizontal, a parte ascendente, e fechando aqui com quem? Com a flexura do duodeno jejunal. Quando começa a flexura do duodeno jejunal, nós já estamos falando de jejum, certo? O jejum começa nessa flexura, mas onde ele termina, não temos ao certo uma demarcação. Isso porque não existe uma estrutura anatômica que faça essa separação, mas nós sabemos que entre o jejum e o ilho, nós temos características diferentes. O jejum, normalmente, é os 2/5 iniciais ou proximais, né? Eles têm a parede mais espessa, lumen mais largo e contém pregas de Kerkrin, que são pregas mais proeminentes que facilitam essa absorção. Já no ilho, que é essa porção distal, né, os 3/5 finais, eles envolvem toda essa região aqui demarcada de verde e finalizam com a entrada no intestino grosso. Fazendo um corte transversal no intestino delgado, nós temos o quê? Nós temos mesentério, estruturas musculares e as vilosidades, que aumentam a superfície, favorecendo assim a possibilidade de absorção de líquidos e nutrientes pelo nosso corpo. Dentro dessas velocidades, nós temos várias estruturas que vão ser responsáveis por essa função. Entrando no intestino grosso, então é a parte final do canal alimentar. Ele é, como eu já falei para vocês, ele é calibroso, ele é grosso e curto, chega no máximo 1,5 m. Vamos ver aqui as partes dele. Então, quando finalizamos bem aqui com o intestino delgado, nós temos aqui o ósseo ilial. Ele é uma dobradura muscular que marca o início do intestino grosso. Nós temos o ceco, que é justamente essa área. Nós temos o apêndice vermiforme, que é um saquinho, certo? Com fundo, e é um saquinho que muitas vezes causa até problemas, né? Problemas como intra-alimentos, restos, bolo fecal, que não é digerido, que não é processado, pode causar uma inflamação, que pode, sim, vir a acontecer uma apendicite que é passível de tratamento cirúrgico, certo? Nós temos o colo ascendente, colo transverso, o colo descendente, o sigmoide, que é esse aqui que tem formatos de S, o reto, e para finalizar nós temos o ânus. Na imagem aqui do D'Angelo e Fatini, ele acrescenta o quê? Que essas dobraduras são chamadas de austro, certo? E que são ligadas pela tênia, certo? Além disso, ele também coloca a flexura cólica direita e a flexura cólica esquerda, como também partes desse órgão, certo? Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra como é a estrutura do intestino grosso por dentro. Então, nós temos as glândulas intestinais e um epitélio diferenciado do intestino delgado. A ficha técnica do intestino grosso. Então, as partes já apresentei para vocês. A função é justamente a absorção de eletrólitos e água e a propulsão fecal por meio do peristaltismo, né? Suprimento sanguíneo ocorre por meio da artéria mesentérica superior e inferior. A inervação ocorre pelo sistema nervoso entérico, pelos plexos de Mese e Ausenbach, simpático e parasimpático pelos plexos nervosos aórtico, celíaco, mesentérico superior, inferior e hipogástrico. Os pontos clínicos que posteriormente nós vamos conversar é justamente o que? Apendicite e doença de Crohn, que são doenças que podem sim afetar esse sistema. Tanto a doença de Crohn afeta tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, certo? Para refletirmos um pouco sobre as diferenças e semelhanças entre o intestino delgado e grosso, proponho uma atividade reflexiva, né, avaliativa, via Google Forms, foi encaminhado para vocês, né, via plano, já está no e-mail de vocês, e vocês podem fazer e entregar. Para sabermos mais, nós temos aqui 3 obras, né, no Sobota, o D'Angelo Fatini e o Tortora, que são obras maravilhosas de anatomia. Tá certo, turma? Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima.